Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O recolhimento de hoje, ele tem a proposta de oferecer algumas ideias para que nós preparemos bem o Natal. E talvez até mesmo o tema do recolhimento vai nessa linha, de pensar um pouco as lições que o Natal pode nos oferecer, nos apresentar. A lição é esse meio que se utiliza na universidade, na escola, para que a gente aprenda, para que a gente fixe uma matéria, uns conceitos. Então, poderemos aproveitar a preparação para o Natal e avançar no aprendizado da vida cristã. Viver a vida cristã. O que efetivamente você entende por isso? Algumas pessoas talvez viver a vida cristã está relacionado com o envolvimento em atividades paroquiais. Quanto mais envolvida nos grupos e atividades, melhor está a minha vida cristã. E uma pessoa que não tem disponibilidade para as atividades paroquiais, quer dizer que ela não vive a vida cristã? Viver um plano de vida espiritual fazendo tudo certinho, isso é viver a vida cristã. E aí, quanto mais práticas de piedade, melhor, mais santo, mais santa a pessoa que cumpre mais práticas de piedade. E quando não cumprimos algumas dessas práticas, quer dizer que nós viramos as costas para Deus? Viver a vida cristã consiste em estar identificados, sermos parecidas com Cristo. Lógico que a vida paroquial pode ajudar nesse sentido. É lógico que as práticas de piedade são um meio de união com Cristo. Mas um meio para essa união, para essa identificação, um meio para sermos parecidos com Cristo, de tal modo que as pessoas possam enxergar os vestígios de Cristo nas nossas atitudes. Entre os amigos, entre os casais, nós percebemos como essa interação acontece com muita frequência. O amigo está tão sintonizado com o seu amigo, a amiga com a sua amiga, o marido com a sua esposa, estão tão sintonizados, compartilham tantas realidades juntas, que o modo de atuar, de falar, até os gestos são parecidos um do outro. Então, o nosso envolvimento com Cristo pode ser tal que, de fato, os nossos gestos, a nossa maneira de atuar, em muito se parece com o atuar de Cristo. Então, a vida cristã consiste nessa identificação com o nosso Senhor. E não é uma teoria, mas seguir uma pessoa, corresponder a uma pessoa que faz muito por cada um de nós. Então, de alguma forma, essa realidade, ela precisa estar bem assimilada na vida do cristão. Isso, podemos dizer, constitui viver a vida cristã. Se essa realidade, identificação com Cristo,
passa longe do horizonte de um católico, nós poderíamos acabar chegando ao paradoxo de estarmos envolvidas em coisas de Deus, para dizer de uma forma, sem Deus. Desde o primeiro segundo da nossa existência, Nosso Senhor, Ele se empenha para que nós permaneçamos ao seu lado. Por isso, podemos pensar, de alguma forma, Nosso Senhor tem algumas expectativas sobre a nossa correspondência. É isso que comenta um autor espiritual. O Senhor precisa das nossas manifestações de afeto porque nos ama com amor infinito. E como todo o ser humano que ama, sente a necessidade de ser correspondido. E ser correspondido, de que forma? No seu amor. Nosso Senhor, Ele deu a vida por cada um de nós para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Há uma expectativa da parte de Deus de uma correspondência. Não que faz falta para Ele, é que dentro daquilo que Ele prevê para nós, para o nosso bem, porque quer o nosso bem, essa correspondência é importante. E para que pudesse dar a vida, Jesus precisava fazer-se presente na terra. Por isso o Natal é tão importante. A lembrança da encarnação de Deus, quando passa efetivamente um período junto às pessoas na terra. E esse período que Ele passa na terra ajuda as pessoas, nós agora também, através dos evangelhos, saber como que é a postura de Deus, o estilo de Deus, e podermos, de maneira mais concreta, crescer nessa identificação com Ele. Interessante, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, que criou o céu, a terra, o universo, vem ao mundo como uma criança indefesa. Ele vem ao mundo pequeno. E por que vem ao mundo pequeno? Isso é uma das lições do Natal que pode ajudar-nos. O São José Maria explica em Caminho, no ponto 94, fez-se tão pequeno, bem vês, um menino, para que te aproximes dele com confiança. Vamos pensar se a encarnação se desse por um grande rei. Vamos imaginar Jesus um grande rei, um grande imperador, uma pessoa de destaque. Não sei se para alguns de nós conseguiríamos enxergar a sua humanidade. Agora, uma criança pequena é bem mais fácil. Uma criança pequena, limitada, porque ela, pela sua constituição, porque ainda não aprendeu, Nosso Senhor quis passar por isso. Jesus começa a sua vida na terra de forma muito humana. Por isso, Ele não só conhece como Deus a natureza humana, a debilidade da natureza humana, a limitação da natureza humana, mas também enquanto homem, Ele experimentou os nossos mesmos sentimentos, os nossos mesmos desejos. Ele quis entrar, digamos assim, nessa limitação humana. Lógico, o pecado não. A vida cristã não é meramente uma opção intelectual, uma teoria a ser seguida, não se resume unicamente em dirigir a vida na direção de ideais mais ou menos atrativos. Na verdade, é unir-se a Cristo e viver em unidade de vida com Ele, ter os seus mesmos sentimentos, até chegar ao ponto de podermos dizer, o que comentava São Paulo, vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que as pessoas, pela nossa identificação com Ele, possam ver esses vestígios de Cristo. Talvez isso nas nossas famílias acontece com uma certa frequência. Sobretudo uma criança lá pequena, e a gente vê naquela criança pequena o pai dela, né? Então agora eu tenho alguns primos que casaram
Então é interessante, os filhos desses meus primos, e como eu convivi com esses meus primos quando eu era pequeno, então os filhos dele agora parecem o meu primo. Então isso é muito comum. Então essa similaridade, esse parecer nós a Cristo. Vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para que isso? Para não perdermos de vista o que vale realmente a pena na nossa vida, o que nos aproxima e nos afasta da verdadeira felicidade. Vamos pensar, seguindo esse raciocínio, quando nós queremos seguir uma profissão, o que é razoável fazer? Olhar para quem se destacou e vamos, de alguma forma, seguindo os seus passos, porque eu também quero ter esse destaque, não somente a glória humana, mas a competência daquela pessoa. Quando alguém deseja formar uma boa família, quais os meios que emprega? Bom, seguir o exemplo daquelas famílias bem-sucedidas. Quem se propõe a cultivar inúmeras e sólidas amizades, o que faz? Olhar para aquelas pessoas que reúnem à sua volta um bom número de amigos e de amigas. Bom, alguém que deseja ser realmente feliz, precisa seguir os passos de Cristo. Aí vai encontrar o caminho para essa felicidade. Para chegar a Deus, Cristo é o caminho. Viver a vida cristã, viver a vida de Cristo, para isso, em primeiro lugar, é necessário conhecer o comportamento de Cristo para viver a sua vida, conhecer a maneira dele viver, encarar as vicissitudes da terra. E qual a melhor biografia nesse sentido? Os Evangelhos. É lá que nós aprenderemos como se comportava, como reagia, o estilo de Deus. É nesse ponto que está precisamente o segredo da santidade, parecermos a Ele, o nosso modelo, aproximar-nos desse modelo. Por isso, como nós vemos esse modelo descrito, narrado no Evangelho, por isso a importância de ler diariamente o Evangelho, entrando nas cenas como um personagem a mais. Como esse entrar na cena, colocando-nos ao lado daquela mulher que fica toda contente quando é curada da sua doença. Colocando-nos no meio da multidão, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, ou no meio da multidão que está ouvindo lá o Sermão da Montanha, ou lá nos pórticos do templo de Jerusalém, ouvindo a pregação de Jesus junto com as outras pessoas, junto de José na carpintaria, e agora, no Advento, percorrendo até o Natal, os passos dados por Maria e José até chegar a Belém, o nascimento do menino, a vinda dos pastores, dos Reis Magos, entrarmos nesse mundo, entrarmos no mundo de Deus. E será da nossa leitura pessoal dos 4 Evangelhos que conheceremos os traços humanos da atuação de Cristo, constatar como verdadeiramente é perfeito Deus e perfeito homem. Sobretudo, ao contemplar Jesus tão ser humano, lá nos primeiros momentos da sua vida, agora que vamos preparando o Natal e recordando essa realidade, Jesus, perfeito homem, sabe, porque viveu na própria pele, o que nos acontece, o porquê das nossas reações, as sensações que todo ser humano sente devido à sua condição humana, as limitações humanas, sim, ele quis de alguma forma entrar nessa limitação. O pecado não. Jesus sabe o que nos passa, sabe como nós sofremos em algumas ocasiões e por isso tem o maior interesse em ajudar-nos. Jesus, ele passa pela indignação ao ver lá a dureza de coração das pessoas. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão.
Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Tinha um doente lá na frente dele, e os escribas e fariseus estão lá enchendo a paciência de Cristo, porque ele está curando no sábado, porque não está curando no sábado, porque está cumprindo a lei mosaica, porque não está cumprindo a lei mosaica. Jesus se entristece, concretamente pela falta de fé dos seus conterrâneos, quando ele volta lá a Nazaré, e ele não é bem recebido. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Como não foi bem recebido lá na sua terra, então ele sai rapidinho e vai para outros lugares onde as pessoas o recebiam melhor. E Jesus se sente desalentado, desanimado diante da duplicidade dos fariseus. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu, para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Olha, todos os ensinamentos dele, os milagres, olha, já tem sinal mais do que suficiente para que as pessoas acreditem. Alguma vez se irrita lá com os discípulos. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. E diante daquela irritação, quase que no mesmo instante se internece com aquelas crianças que vão ao seu encontro. Os acontecimentos à nossa volta mexem com os nossos sentimentos, como mexeram nos sentimentos de Cristo. Por isso nosso Senhor compreende perfeitamente essa realidade. Vamos tentando captar essas lições do Natal, concretamente olhando, observando, contemplando a humanidade santíssima de Jesus Cristo. Vamos colocar o nosso olhar com mais vagar na sua pessoa e ir aprendendo da sua forma de atuar, não simplesmente para imitá-lo, como se fosse o nosso ídolo, mas por ser o nosso irmão mais velho, por querer ajudar-nos a seguir pelo caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Jesus, com as suas obras e com as suas palavras, ensina-nos a plenitude da verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o ser humano, transmitindo-nos a lógica divina. O que quer dizer isso? Junto de Jesus, será mais fácil identificar o que é certo, o que é errado, o que nos aproxima, o que nos afasta do caminho da verdadeira alegria, da felicidade que já comentávamos. Por conhecer bem as capacidades, as debilidades do ser humano, Jesus pode conceder-nos a ajuda mais eficaz àquilo que nós necessitamos. Ele que assume inteligência, Ele que conhece perfeitamente todas as coisas e, por isso, segue uma lógica, a lógica divina quando atua. Uma lógica bem diferente da nossa, em alguns casos. E, em alguns casos, temos uma grande dificuldade de entender essa lógica, e isso não podemos estranhar, porque nós não somos Deus. Por isso somos muito mais limitados do que Cristo, que é o próprio Deus. Normal que fiquemos aquém em abarcar a lógica divina. Depois, essa dificuldade por entender a lógica de Deus, porque não temos muita certeza do que é realmente o melhor para nós. Não é verdade? Hoje, creio que todos, ou a maior parte de nós, se sente muito bombardeado por falsos valores que nos confundem, que verdadeiramente nos desnorteiam. Portanto, estarmos mais próximos a Cristo é a melhor forma de entender os seus desejos para nós. E um elemento importante dessa lógica divina é todo o tema da ciência da dor, o sentido do sofrimento, por que sofremos, por que Deus permite o mal à nossa volta.
Será que às vezes Ele não se esquece de nós e por isso é que as coisas se complicam? Creio que é um questionamento que no seu momento talvez a maior parte de nós já fez. Deus nunca perde o controle da nossa existência, sabe perfeitamente o que ocorre conosco, o grau do nosso sofrimento, o quanto nós aguentamos, o que é o melhor para nós. E se é assim, por que então Ele permite esses sofrimentos, esses acontecimentos duros muitas vezes? Porque é bom para nós. Nós precisamos passar por aquilo para que nós consigamos amadurecer rápido. Foi bom para Maria e José que não pudessem receber o filho recém-nascido na própria casa. Foi bom para o casal receber um não diante das inúmeras solicitações para uma pousada digna durante o recenseamento em Belém para que Jesus pudesse nascer. Foi bom para eles serem perseguidos por Herodes e por isso terem que fugir para o Egito. Estou dizendo que foi bom, não quer dizer que tenha sido uma experiência agradável, não quer dizer que tenha sido gostoso. Mas esse desagradável fazia parte dos planos de Deus para que aquele casal amadurecesse e pudessem ser bons pais, bons tutores do menino Deus, que se submeteu a isso. Novamente, Nosso Senhor quis entrar na limitação humana, com todas as suas consequências. Somente o tempo para fazer-nos entender, em toda a sua extensão, o sentido para algo que custa especialmente. Os que temos mais idade, creio que percebemos com mais nitidez como agora nós entendemos muitas coisas que nós passamos na vida e que naquele momento foi duro para nós. Não podemos perder de vista o que custa, o que nos faz sofrer, é algo permitido por Deus dentro da sua providência, porque quer o nosso bem, não propriamente o sofrimento, mas sabe que para chegar àquele bem, o sofrimento faz parte. O pai, por exemplo, que não deixa o filho dormir na casa dos primos, porque vê que por uma circunstância concreta não vai ser bom para o filho. Lógico que faz o filho sofrer, mas é para o bem do filho. O pai que autoriza uma intervenção cirúrgica na filha, faz a filha sofrer pela preparação da intervenção, pelas dores que vai passar, pelo mal-estar, mas é para o bem da filha. O pai, a mãe que segura a mesada dos filhos, fazem os filhos sofrer porque querem comprar algo e não tem lá disponível dinheiro no seu momento, mas é para o bem deles. O bom pai, a boa mãe não permite essas coisas, essas realidades para entristecer o filho, a filha, mas tem muito certo de que aquilo, naquele momento, será o melhor para aquele filho. E vai ter que aguentar a cara fechada algumas vezes do filho e da filha, que vai ficar lá emburrada por um período. E o pai e a mãe, sabendo que aquilo lá faz parte da formação daquele filho, vai aguentar a bronca. Porque quer investir na melhora, no crescimento dos seus filhos. De forma imediata, para encontrar um sentido para o sofrimento na nossa vida, é preciso olhar para Cristo na cruz. Se Deus Pai permitiu que seu próprio Filho morresse na cruz, é porque algo bom teria. Além disso, um cristão que quer parecer-se com Cristo, quando encontra a cruz, quando encontra algo custoso, a dor, o sofrimento, está muito próximo de Deus. Por essa proximidade, pode ser muito feliz, mas é preciso aprender essa lição. Uma pessoa que passa pelos mesmos cargos daquele profissional de destaque no seu setor,
ela, de alguma forma, se sente orgulhosa por percorrer os passos de um profissional vencedor, juntamente com a esperança de alcançar a mesma posição de destaque daquela pessoa, e ao mesmo tempo sofre naquele posto. Mas ela está olhando lá na frente, ela está convencida, porque de fato, naquele caso é isso mesmo, que aquele sofrimento faz parte do seu amadurecimento profissional. Recebemos uma série de ensinamentos de Cristo, os mandamentos, por exemplo, e ao mesmo tempo notamos a nossa limitação, a nossa fraqueza para levá-los em frente. Até aqui, nada demais, é uma realidade que não pode estar separada do fato de que Deus conhece nossas limitações e por isso dá as graças, as ajudas para levarmos em frente a prática daqueles mandamentos. A ajuda suficiente para atuarmos de acordo com a vida cristã. Nosso Senhor, dentro da sua bondade, não pode exigir de nós mais do que nós podemos dar. Isso seria uma injustiça. Qualquer pai, mãe, mediana, tem isso muito claro diante dos seus olhos. Então, aquilo que nós não estamos conseguindo e percebemos que é uma orientação, uma exigência de Deus, precisamos de alguma forma unir-nos a Ele para conseguir a ajuda, as forças que Ele tem à nossa disposição para chegarmos àquilo que nos pede. E aqui está um dos grandes furos da vida de muita gente, que olham somente para as obrigações, para os deveres, as obrigações e deveres impostos por Deus, e não para as ajudas que Nosso Senhor disponibiliza para efetivamente levarmos aquilo em frente. Tem gente que passa pela vida como se tivesse que levar um piano até o 20º andar de um prédio pelas escadas, sem contar que há lá um guindaste alugado para poder levar o piano até o 20º andar. Seria uma pena que a nossa vida cristã fosse muito dura. Seria uma pena que os mandamentos assim fossem um fardo. E tudo bem, ok, eu vou levar isso daqui nas minhas costas, porque, enfim, é a vontade de Deus. Que pena essa visão. E por que podemos ter essa visão? Porque nós não estamos colocando os meios adequados para poder levar esses mandamentos, esses princípios que Nosso Senhor deixou para nós. Concretamente, vamos apostar na oração e na Eucaristia. A Eucaristia, a oração, são momentos chaves para escutarmos atentamente o que Deus tem para nos dizer e receber essas ajudas, sobretudo a Eucaristia. Efetivamente, Nosso Senhor passa por nós quando nós comungamos, e essa sua passagem é como se fosse fazendo um paralelismo com o corpo, como se fosse uma vitamina superpotente, que ao passar pelo nosso corpo fortalecesse todos aqueles âmbitos que estão um pouco decaídos. E na oração, Nosso Senhor Ele está para falar-nos na oração, não para dar bronca, porque nós não estamos cumprindo os mandamentos, mas para orientar, olha, vai por aqui, que você vai conseguir viver isso daqui que eu coloquei para que você vivesse, porque é bom para você. A união com Deus, na Eucaristia e na oração, é a grande fonte da eficácia do cristão. E ao contrário, longe de Deus, a vida do cristão é estéril, é muito difícil dar frutos, e isso leva-nos ao desânimo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É uma promessa de Jesus isso. Permanecer em mim, reza, me recebe na Eucaristia, como se Jesus estivesse falando assim para nós agora. Unidas a Cristo pela Eucaristia, pela oração, nós refletiremos Deus, assim poderemos levar o Senhor aos corações das pessoas à nossa volta, contagiar muitas almas, porque esses vestígios de Cristo vão sendo cada vez mais presentes na nossa conduta. Há um ponto de caminho que eu confesso que pessoalmente quando leio sempre me chama a atenção, me instiga. Talvez para outras pessoas aconteça o mesmo, ou não. O fato é que é um ponto forte. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer, quando te vissem ou te ouvissem falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Talvez alguém possa, é bom, né, que você, padre, se sinta assim. É bom que o padre transpareça a Cristo. Bom, o padre, o leigo é a leiga, porque o batizado tem essa missão dada pelo próprio Deus de transmitir essa vida de Deus às demais pessoas, aos seus iguais. Nós contagiaremos as pessoas com a luz de Deus se nós estivermos unidos a um Cristo vivo, não a um Jesus teórico, um Jesus longe da realidade. Um Cristo que nos acalma diante de uma irritação, um Cristo que ajuda a vencer uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade de relacionamento com o cunhado, com o sócio, com o gerente da nossa conta no banco. Um Cristo que nos acolhe quando fazemos alguma besteira, um Cristo que nos apoia quando desejamos fazer o bem aos outros, um Cristo que dá audácia e valentia para enfrentar o ambiente hostil que percebemos à nossa volta. Então, vamos por esse caminho, contar mais em tudo, para tudo com Cristo. E talvez o recolhimento de hoje nos ajude, possa servir para isso, renovarmos esse desejo, tendo como cenário a encarnação de Deus. O desejo de corresponder ao amor infinito que Ele tem por cada um de nós, ao permitir essa passagem dele mesmo pela terra. Algumas resoluções que possam ajudar-nos a viver isso no recolhimento de hoje, a fixarmos, digamos assim, essas lições que o Natal, a encarnação de Cristo pode nos oferecer. Desenvolver o hábito de ler o Evangelho todos os dias. Outra resolução pode ser essa, diante do que custa, diante do que nós temos dificuldade, rezar para aprender a ver as coisas com mais otimismo, com os olhos de Deus, e propriamente por uma solução para aquilo que nos inquieta, para aquilo que nos contraria. Provavelmente foi o que manteve José e Maria em pé diante de todos aqueles contratempos que acompanharam o nascimento do seu filho, a viagem para Belém, o não encontrar um lugar para ficar, o nascimento de Jesus lá na gruta, a fuga depois para o Egito, fugindo do rei Herodes. Rezaram. Então nós vamos por esse caminho, rezar para conseguir vender bem o nosso produto para aquele cliente importante. Vamos rezar para conseguir conquistar a amizade com determinada pessoa. Vamos rezar para vencer aquele defeito que dificulta o nosso relacionamento em casa. Vamos rezar para superar a timidez e puxar para cima o ambiente um pouco superficial que temos à nossa volta. Vamos pedir. Vamos aprender a fazer oração mental, conversar com Deus, uma prática que vale a pena a perseverança. Vamos contar mais com a força que nos dá a Eucaristia, seja
lançando-nos de fato à missa. Tudo bem, estamos aí na pandemia, há muitas sensibilidades aí em jogo, cada um vai analisar dentro daquilo que é razoável na sua vida, mas é verdade, poxa, eu já estou participando de vários ambientes onde eu me relaciono com as pessoas, mas eu não vou na missa por causa da pandemia. Enfim, alguma incongruência há, mas enfim, cada um já se administra, porque é o momento de receber Cristo, de ter essa força da Eucaristia passando por nós, de tal modo que nos ajude a ter esse horizonte na vida de Cristo e vemos essa identificação com Ele. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora para que consigamos estar mais plenamente identificadas com a humanidade do seu Filho, uma das grandes lições que o Natal pode nos transmitir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Agradeço a misericórdia de Deus, que enviou seu próprio Filho, encarnado no seio de Maria Santíssima, para ser o nosso Salvador. Toda a vida de Jesus, Deus feito homem, é um exemplo para nós. Tenho o desejo de aprofundar no mistério do Natal para entender, como dizia São José Maria, as lições que Jesus nos dá desde menino, desde recém-nascido, desde que seus olhos se abriram para esta bendita terra dos homens. Compreendo que todas as virtudes que Jesus vive desde que nasce, a humildade, o desprendimento, a simplicidade, a obediência à vontade do Pai, etc., são chamadas que o Senhor nos dirige para sairmos do nosso egoísmo, do nosso comodismo. Quando São João fala da vinda de Cristo, diz que a todos os que o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Dou graças a Deus pelo dom da filiação divina. Relaciono-me com Deus como Pai cheio de amor misericordioso, que merece todo o meu amor. Sabendo-me amado por Deus como Pai, encaro com esperança a possibilidade que tenho de mudar, de ser melhor. Compreendo que, por grandes que sejam os meus defeitos, a graça de Deus pode criar em mim um homem novo. Tenho a humildade de recomeçar de novo depois de cada falha, sem pessimismo, com a esperança de um filho que se sente seguro porque é ajudado e acompanhado por seu pai. No meio das oscilações e vicissitudes da vida, mantenho inabalável a fé na providência, convencido de que Deus faz concorrer tudo para o bem daqueles que o amam. Aceito a vontade de Deus, meu Pai, ainda que me custe compreendê-la.
Procuro espelhar-me no exemplo de abandono em Deus de Nossa Senhora e de São José, cheios de serenidade no meio das dificuldades que cercaram o nascimento de Jesus? Lembro-me de que Cristo disse: Se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Procuro ser interiormente simples e humilde como uma criança, que se sabe querida e amparada pelos pais. Recorro com esse espírito de infância espiritual a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, quando as coisas da vida se tornam mais difíceis. Na noite de Natal, os pastores, avisados por um anjo, foram com pressa a Belém e encontraram Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Depois o adoraram e lhe ofereceram seus presentes. Tenho o propósito de ir à missa de Natal com o desejo de adorar a Jesus e oferecer-lhe como presente a minha decisão de melhorar? Já me decidi a fazer uma boa confissão para preparar o Natal, desejoso de oferecer a Cristo a pureza de uma alma arrependida e bem disposta? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos no nosso recolhimento preparando o Natal com esse tema de fundo das lições do Natal. A lição, esse meio para aprender uma matéria, para fixar os seus conceitos. Então, essa preparação do Natal para avançar no aprendizado da vivência cristã. Uma vivência amparada na realidade da nossa filiação divina. Esse é o tema que nós vamos comentar agora nessa meditação. E podemos perguntar, talvez, qual que é a relação entre o tema da humanidade santíssima de Jesus Cristo, a filiação divina e o Natal. Creio que pode ilustrar essa relação olhando para o menino Jesus recém-nascido. A nossa condição indefesa e necessitada de ajuda, como a do menino, amparada pelo cuidado do nosso bom Pai Deus, como o menino Jesus está lá amparado pelo seu pai adotivo, São José, pelo próprio Deus, que sabe de toda a peripécia desse nascimento de Cristo. Então, olhar para a realidade da encarnação, e a realidade da encarnação ilustrar a realidade da nossa filiação, como ele indefeso, pequeno, mas amparado pelo nosso bom Pai Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio junto de Deus. Assim começa o Evangelho de São João. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha. Então, São João, no seu Evangelho, está fazendo referência a São João Batista. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Aí estamos nós. Os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Nós recebemos esse poder. Esse poder recebido no batismo. A graça dos batismos nos traz essa realidade. Passamos a fazer parte da família de Deus, filhos adotivos de Deus. Toda essa grandiosidade que São João relata no começo do seu Evangelho está concentrada em um recém-nascido perdido na Palestina. Na verdade, toda aquela gente se movimentando em direção a Belém para o recenseamento, essas pessoas sim estavam perdidas, sem a consciência da redenção estar se realizando com o nascimento do Messias, ali ao lado deles, e as pessoas não percebem. O recolhimento é sempre uma boa ocasião para retificarmos o rumo da nossa vida, não propriamente porque a nossa vida esteja indo mal, às vezes sim, mas porque está indo bem para que vá melhor. E para isso é importante termos as referências claras por onde orientar as nossas vidas. E qual é a orientação clara? Recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, e efetivamente o somos pelo batismo. São João, agora no Apocalipse, também no comecinho do livro do Apocalipse, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que vem, o Deus Todo-Poderoso. Deus é o princípio e fim de todas as coisas, o que está presente em todos os tempos, e nós somos criaturas pensadas, queridas, criadas de maneira singular por Deus. Vimos na outra meditação que não só nos conhece e compreende porque compartilhou a nossa própria natureza. Pensávamos na meditação anterior na humanidade santíssima de Jesus Cristo, mas também porque se desvive pelos seres humanos. E Deus se desvive pelos seres humanos de que maneira? Como bom Pai. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para torná-lo participante da sua vida bem-aventurada. Assim começa o Catecismo da Igreja Católica. Por pura bondade, criou livremente o homem, porque quis, para torná-lo participante da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os à sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Deus prepara, acompanha cada pessoa para que descubra, participe da intimidade divina. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus e, por sermos filhos de Deus, merecedores de uma herança, a bem-aventurança eterna, a felicidade eterna. Por isso, de forma alguma pode passar pela cabeça de algum de nós que somos seres indiferentes para Deus.
Ah, mas é o que eu sinto. Olha, me desculpa, mas você se sente isso, nós estamos sentindo errado. Esse sentimento não bate com a realidade. Pensar que somos seres indiferentes para Deus seria verdadeiramente uma tentação diabólica, infelizmente ao alcance da mão. Por isso que o ser humano nega a Deus tantas vezes, eu, você, e essa negação pode ser tão grave que nós rompemos com o nosso Senhor pelo pecado mortal. E mesmo assim, o que faz Deus? Sai ao encontro de cada pessoa, se compadece de cada um de nós, permitindo que nós voltemos a participar da intimidade divina. Voltando ao primeiro ponto do Catecismo da Igreja Católica, Deus chama os homens à sua igreja, tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Nós somos, na verdade, filhos de um bom Pai, do nosso bom Pai Deus, que já tem reservado uma herança para nós. Agora depende de nós, juntamente com Deus, de chegar a essa herança. Somos filhos de um bom Pai, do nosso bom Pai Deus, uma realidade revelada por Deus através da passagem do seu Filho Jesus pela terra. A encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, tem essa finalidade. Como deve se comportar um bom filho de Deus? Como Cristo. Então, diante de tanta bondade da parte de Deus, de ter nos chamado a ser seus filhos, de reservar para nós uma herança, não podemos permanecer indiferentes. De alguma forma, necessitamos corresponder. São José Maria, nesse livro Forja, no ponto 822, ele comenta umas palavras que poderiam sair da nossa boca também. Considero, Senhor, as minhas misérias, que parecem aumentar apesar das tuas graças, sem dúvida pela minha falta de correspondência. Reconheço a ausência em mim da menor preparação para o empreendimento que pedes. E quando leio nos jornais que tantos e tantos homens de prestígio, de talento e de dinheiro falam, escrevem e organizam para defender o teu reinado, olho para mim e vejo-me tão ignorante e tão pobre, numa palavra tão pequena, que me encheria de confusão e de vergonha, se não soubesse que tu me queres assim. Ó Jesus, por outro lado, sabes bem como coloquei a teus pés, com a maior das boas vontades, a minha ambição, fé e amor, amar, crer, sofrer, nisto sim quero ser rico e sábio, mas não mais sábio nem mais rico do que aquilo que tu, na tua misericórdia sem limites, tenha determinado, porque devo pôr todo o meu prestígio e honra em cumprir fielmente a tua justíssima e amabilíssima vontade. Então, como corresponder a tanta bondade de Deus? Através desse final, devo pôr todo o meu prestígio e honra em cumprir fielmente a tua justíssima e amabilíssima vontade. Agradar Deus, o nosso bom Pai Deus. Deus, como bom Pai, nos criou por amor, nos destina ao amor. Ele é a primeira razão da nossa vida, é a única pessoa que pode nos levar à felicidade plena. É razoável que procuremos corresponder a essa realidade. Olhando para o que acontece à nossa volta, creio que percebemos, mais do que nunca, a falta de paz em várias pessoas. Um certo clima pessimista, sobretudo nesse ano, com todo o assunto da pandemia. Um clima, não só pela pandemia, por outros motivos, um clima de frustração no ar, na vida de várias pessoas. Em partes pelo coronavírus. Mas, na verdade, a Covid fez, talvez, aflorar em muitas pessoas a consideração do sentido da vida. Creio que muitas pessoas nesse período
acabaram percebendo que não é o dinheiro, que não é a realização profissional, não é o prazer sem medida, não é o conforto a todo custo o que sustenta a existência humana. O que nós vemos agora à nossa volta, que o dinheiro, que a realização profissional, que o prazer sem medida sucumbiram perante o coronavírus. Então, por isso também pode ser um impulso, mais do que um desânimo, mais do que uma tristeza, aprender a encarar a vida sob a perspectiva da nossa filiação divina, fortalecendo o sentido último da nossa existência, independentemente do êxito de qualquer vacina que possa vir a fazer parte da cura aí da Covid. A filiação divina é uma realidade. É uma realidade, por isso oferece uma forma concreta de contemplar a vida, que toma conta da inteligência, que toma conta da vontade, que toma conta dos sentimentos, de todo o nosso ser, nos momentos de dificuldade ou de desânimo, perante os êxitos e as conquistas, quando a dor se apresenta, ou quando a vida sorri para nós, inclusive quando passamos Deus para trás. Nesse caso, voltamos o quanto antes aos braços do nosso bom Pai Deus, que nos quer, apesar das nossas fraquezas. Se merecemos, se não merecemos, o fato é que Ele quer. Ele nos quer com as nossas fraquezas. Por isso que é razoável voltar a Ele, mesmo que nós o tenhamos deixado para trás. Talvez, fazendo um pouco de exame sobre essa realidade da filiação divina, sobre a realidade da nossa vivência cristã, talvez fazendo um pouco de exame, nós encontremos algumas circunstâncias, algumas atividades que nos polarizam tanto que acabamos esquecendo de Deus. E nos polariza não só enquanto nós estamos nos dedicando àquela tarefa, mas também depois, que ficamos recordando, que nós ficamos dando voltas àquilo. E acabamos esquecendo de Deus, ou pelo menos tendo muita dificuldade para relacionar a nossa existência com a realidade de que somos filhos de Deus. E aí aquela recomendação de São José Maria, que é muito pertinente nesses casos: não podemos ser filhos de Deus só de vez em quando. Embora haja alguns momentos especialmente dedicados a considerá-lo, a penetrarmos-nos desse sentido da nossa filiação divina, que é a essência da piedade. Nós que somos adultos e já, creio que a maior parte de nós construiu uma nova família, não mora propriamente com os seus pais, mas nem por isso esquecemos que somos filhos dos nossos pais. É verdade que há alguns momentos especialmente dedicados a estar com os nossos pais, porque nós vamos visitá-los, porque eles vêm nos visitar, porque passamos um período junto com eles. Não podemos ser filhos dos nossos pais só de vez em quando, só quando nós estamos com eles. A mesma coisa, não podemos ser filhos de Deus só de vez em quando. Não podemos ser filhos, filhas de Deus quando eu estou na igreja rezando, quando eu estou na missa, ou quando estou fazendo lá um momento de oração. Eu sou filho, filha de Deus sempre. Será que, uma sugestão agora, dentro desse exame, será que nós não poderíamos espalhar alguns Pai Nossos estratégicos para relembrarmos dessa realidade e encarar o trabalho, as pessoas, as nossas responsabilidades de maneira diferente? Como um bom filho, uma boa filha de Deus, do nosso bom Pai Deus. A esposa que está passando por um momento difícil e está um pouco irritadiça, um Pai Nosso
esse apoio no nosso bom Pai Deus, para chegarmos em casa com paciência e compreensão com a esposa. A empresa está passando por um momento delicado lá de transição. Um Pai Nosso, apoio no nosso bom Pai Deus, para participar da solução e não levantar mais problemas ao que já tem relacionado a essa transição dentro da empresa. A vida cristã está emperrada, não estamos conseguindo superar o defeito, um vício que nos humilha. Um Pai Nosso, apoio no nosso bom Pai Deus, para não encararmos essa parada sozinhos, sozinhas. Essa realidade da filiação divina estava muito presente na vida de São Paulo, também na sua pregação. E numa das suas cartas ele comenta: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Perdão pela repetitividade, mas nós somos filhos, filhas. Portanto, a primeira motivação razoável no nosso relacionamento com Deus deveria ser o amor, não a obrigação. E continua São Paulo: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Nós somos filhos dos nossos pais. Talvez alguns aqui, os pais já tenham falecido e deixado uma herança, e alguns de vocês usufruem dessa herança, outros não. Então, enfim, a herança ainda não foi dividida. Então, nós somos filhos de Deus e a herança destinada a nós já é nossa. O destino do céu já é nosso. O que nós precisamos fazer? Justamente cuidando dessa relação paternal com o nosso bom Pai Deus, é não perder a herança, que já é nossa. Somos herdeiros de Deus, que reserva para nós uma vida junto dele no céu. Os sofrimentos dessa vida que nós estamos agora vivendo não se comparam com a glória futura que será revelada para nós no momento que entrarmos para a vida eterna. Bom, padre, mas essa conversa aí de comer o pão que o diabo amassou nessa vida para garantir a felicidade eterna não me convence. E essa não é a perspectiva para nós do nosso bom Pai Deus. A perspectiva dele não é que a gente passe por essa terra comendo o pão que o diabo amassou para depois usufruir da felicidade eterna. Nosso Senhor, por ser bom Pai, ele tem total interesse que encontremos sentido para a dor, o sofrimento, a cruz, de tal modo que vivamos uma felicidade já nessa terra. Lógico, uma felicidade parcial, não a felicidade do céu, porque essa felicidade perfeita ocorrerá no céu. Mas já nessa terra, uma felicidade parcial. Por isso que a filiação divina é um grande fundamento de toda a vida espiritual e justamente por isso, como consequência, fonte de paz, fonte de alegria, fonte de esperança, que leva a tratar a Deus com absoluta confiança. Confiança tanto para enfrentar uma situação difícil, como a confiança para empreender iniciativas arriscadas. Quais são essas iniciativas arriscadas? Bem, enfim, não é propriamente esportes extremos, mas o próprio andamento dos compromissos que nós assumimos com outras pessoas, que nós assumimos com Deus. Essa confiança para empreender a vida matrimonial, a confiança para empreender a abertura aos filhos, a confiança para começar um relacionamento
Para quem é mais jovem e está procurando uma namorada, que está procurando um namorado, e empreenderemos essas iniciativas apoiados na confiança em Deus. O Salmo 2, no livro dos Salmos da Bíblia, o segundo Salmo, ele revela muito esse tom de confiança que nós precisaríamos ter em Deus. Não como uma força cósmica especial, mas porque Ele é meu bom Pai Deus. Esse Salmo 2 era o salmo que os cristãos dos primeiros séculos, onde havia aquelas batalhas dentro da mentalidade lá da época, para que os direitos de viver a própria fé estivessem garantidos, era o salmo que os cristãos rezavam antes de entrar nessas batalhas. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, dar-te-ei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Porque se sentiam filhos de Deus, estavam dispostos a encarar qualquer perigo para defender os interesses do Senhor. E nós também necessitamos dessa segurança que está à nossa disposição para enfrentar essas batalhas diárias. Não é verdade? Eu, você, como nós sentimos na própria pele tantas ocasiões, oportunidades, tentações para desviar de Deus, para desviar do caminho do bem, para empreender o caminho do pecado. Por isso, a necessidade de encontrar uma maneira de manter acesa diariamente a realidade da nossa filiação, que é uma forma de manter acesa a nossa confiança em Deus. Senão, acontecerá conosco o que passa com o corpo quando faltam as vitaminas. O corpo fica fraco, sem forças, e só percebemos a falta de vitamina quando os sintomas dessa falta se apresentam. Então não vamos deixar que a fraqueza tome conta da nossa alma pelo distanciamento de Deus. Já sabemos que é assim. Talvez, inclusive, tenhamos as nossas más experiências. Por outro lado, unidos a Deus Pai, nós encontraremos a forma de controlar as tristezas, as aflições, os desânimos, as chateações, perante as diversas frentes de luta que nós tenhamos. E justamente essa realidade da filiação divina será a nossa couraça, a nossa armadura, aquela roupa de couro grosso, que nos protegerá como protegia os cavaleiros nas batalhas. E mais do que proteger, dá força, dá confiança, porque eu me lanço para cima do inimigo, porque eu estou protegido com essa couraça, com essa armadura. E eu me lanço diante das tentações. Não é que eu me coloco em tentação, mas eu me lanço para combatê-las, confiado não nas próprias forças, mas naquilo que o nosso bom Pai Deus faz em nós. No momento do nosso batismo, nós recebemos um chamado, nós recebemos uma vocação, a vocação cristã, e o fio condutor dessa vocação é justamente a nossa relação filial com Deus. E quem foi o seu melhor filho? Quem é o melhor filho de Deus? Jesus Cristo. Por isso que ao segui-lo de perto, nós encontramos o meio excelente para aprender como se comporta um bom filho de Deus. Como víamos na meditação anterior, todo o nosso esforço por ler o Evangelho, entrar na cena, ser um personagem a mais, deve ser uma forma de aprendermos a ser um bom filho de Deus, imitando Cristo.
E chegaremos àquilo que comentava São Paulo aos Filipenses, chegaremos a ter os mesmos sentimentos de Cristo, aquilo que vimos anteriormente. As pessoas verão vestígios de Cristo em nós. E conseguiremos isso pela leitura do Evangelho, conseguiremos isso pela oração mental, essa conversa com Deus, esse parar o momento do dia para conversar, dialogar com Deus, parar mesmo, 10 minutos, 15 minutos, até mais, dependendo das circunstâncias de vida que tenhamos, e lá, nesse momento, eu vou falar com Deus, eu vou expor as minhas inquietações, dividir com Ele as minhas alegrias e conquistas, eu vou perguntar, eu vou buscar consolo, e Ele vai me dar, e eu vou perceber isso por esse caminho da oração mental. E como nós vamos estreitando esses laços pessoais com o nosso bom Pai Deus, rezando as orações vocais, essas orações prontas, pedindo a Deus o que nós precisamos com naturalidade, como o filho pequeno, a pessoa simples. Essa semana um amigo postou a carta de Papai Noel do filho lá de 6 anos. Querido Papai Noel, tudo bem? Olha, eu quero uma chuteira vermelha e preta. Até mais, e assina o seu nome. Essa simplicidade, essa naturalidade do filho pequeno, que nós podemos exercitar quando rezamos justamente o Pai Nosso. Lembra? Os apóstolos pedem para Jesus, ensina uma oração. E é a oração que Jesus ensina aos apóstolos. Pai nosso que estás no céu, Deus nos vê, nada do que acontece, nada do que pensamos escapa aos olhos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Senhor, me ajuda. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sabemos, e à medida que essa consciência da filiação divina é mais profunda, que o que Deus permite é o melhor para nós. Porque é Pai, não é simplesmente um chefe, um superior ou coisa do gênero. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, e pedimos pelas nossas necessidades materiais, perdoai-nos as nossas ofensas. Não é verdade? Quanto nós temos que ser perdoados? Talvez não pelos grandes pecados, ou sim, mas por aqueles pecados que se repetem. Outro dia alguém comentava, poxa padre, o meu problema é o pecado pet. Ou assim, pecado pet. Pet. Como a gente tem um cachorrinho, um gatinho e cuida, então tem o pecado pet. A gente cuida do pecado e não sai daquele pecado, é o pecado de estimação. Nós pedimos ajuda se nós identificamos esse pecado de estimação que não sai, que se repete. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que seja assim. O nosso Senhor, para perdoar-nos, conta com essa disposição para nós perdoarmos, nós desculparmos as pessoas à nossa volta. E toda essa relação com o nosso bom Pai Deus vai nos trazendo serenidade, vai nos trazendo também uma certa projeção. Não há dúvida que uma pessoa que vive com coerência a realidade da sua filiação divina, isso transcende, por isso que nós já falamos em outro momento, transcende através desses vestígios de Cristo que nós transmitimos às pessoas à nossa volta. E isso pode ser uma forma justamente das pessoas se interessarem por nosso Senhor, de viverem elas também a realidade da filiação divina. Depois também o Filho de Deus, a Filha de Deus, tem as costas quentes. O Filho de Deus, a Filha de Deus, luta com serenidade, com confiança, porque se sente protegido, protegida, com
com as costas quentes, por causa do acúmulo de tarefas, de um problema de saúde, de uma aridez espiritual, da falta de um clima ameno com a esposa, com a namorada, com o marido, com o namorado. Pode ser que entre nós certa inquietação ou a sensação de que não damos conta do recado, não chegamos. E um filho de Deus, uma filha de Deus, consegue focar as situações com outra perspectiva, justamente com os olhos do Pai. Consegue discernir a importância relativa que tem cada coisa e atuar em consequência. Não está aqui em jogo somente o que eu consigo fazer. Eu estou aqui com meu bom Pai Deus do lado, eu tenho as costas quentes. E como consequência de tudo isso, é próprio de um filho, de uma filha de Deus, um estilo de vida magnânimo. Nós não somos simplesmente pessoas simpáticas que se unem a outras almas para fazer umas coisas boas. Nós queremos ser santos, santas e levar muitas almas a Deus. Em primeiro lugar, as pessoas da nossa própria casa. E queremos ser um apoio firme para o Papa e toda a igreja. Seria uma pena contentar-nos com um patamar minimalista. E atuando com a mentalidade de filhos de Deus, teremos consciência de estarmos acompanhados, acompanhadas, respaldados e com a disposição de empreender com generosidade aquelas metas que nos superam ou que em primeiro momento não vemos como chegar. Mas chegaremos porque Nosso Senhor tem interesse em que cheguemos. Uma ideia final para fechar o nosso recolhimento, como grande lição do Natal e ir fechando o nosso ano. É o grande momento de encararmos Deus à medida que estejamos mais esquecidas de nós mesmos. O Natal, em função dos outros, que os outros passem bem essas festas de Natal, que os outros passem bem essa passagem do ano, esse esforço do outro, do esquecimento próprio, algo emblemático na vida de um filho, de uma filha de Deus, porque Deus é assim. Nossa Senhora, filha de Deus Pai, vivia essa realidade com um carinho sem precedentes. Vamos pedir a sua ajuda para que de verdade consideremos e nos sintamos filhos, filhas de Deus, irmãos e irmãs de Cristo, às 24 horas do nosso dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.